ao seu lado e diga: que bom que você está aqui, meu amigo. Nós, como uma família de Deus, somos preciosos para Deus. Eu queria te dizer nessa noite que eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho certeza que o amor de Deus te encontrará. Ele te ama, querido. Feche os seus olhos. Vamos voltar os nossos pensamentos para Deus, para o céu. Vamos nos esconder nele nessa noite. Que nós possamos verdadeiramente ter um encontro com ele nessa noite. Que com todo o nosso ser, todo o nosso fôlego de vida, nós possamos adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos pela sua bondade, a tua fidelidade que não tem fim e a sua misericórdia duradoura. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, não pelo aquilo que o Senhor faz, mas pelo seu caráter. Nós te agradecemos por mais um fôlego de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por outrora nós estávamos no império das trevas, mas o Senhor nos trouxe para a luz. O Senhor nos fez não só servos do seu reino, mas também amigos do Senhor. Eu sou amigo seu, eu tenho acesso a ti, sou chamado de filho. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, o Cordeiro que venceu a morte. E a Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele, aquele que se humilhou, que veio como homem, mas que venceu a morte e que hoje está sentado à destra de Deus Pai. E para Ele, porque dele e para Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Jesus, Espírito Santo de Deus, comece a agir em nosso meio. Enche este lugar, traz o peso da glória de Deus. Nós queremos o céu na terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, venha aquecer os corações. Seu poder, vem com cura e todo o seu poder. Agora vem, manifesta os teus sinais essa noite, Senhor. É o nosso pedido, vamos dizer isso. Vem manifestar os seus sinais. Todos juntos, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, a sua igreja clama. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Nosso amigo Santo Espírito,
interior. Busca incessantemente pelo interior dele. Todo o nosso ser está à procura de Deus. Todo o nosso querer, toda a nossa fome só pode ser saciada nele. Só pode ser saciada nele. E eu clamo na sua igreja, faz de novo, outra vez. Vamos. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama. Vamos lá, aumente o volume da sua voz. E faz de novo, e faz de novo. O seu da tua noiva, Jesus, faz de novo e clama-te. Você que pode, aplauda o nome do Senhor. Canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, só tu és, majestade santa. E o nosso prazer é te dizer, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor.
águas vivas flui dentro de mim. Tu és manancial, és manancial, fonte inesgotável. Traz vida ao coração. Vamos lá entre as suas mãos e declarar isso como rei Davi e como rei Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, é quem tu és digno de toda honra e toda glória e majestade santa. O meu prazer é ti. Te amo, ó Senhor, e como rei Davi, eu quero te louvar, e minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor e majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Poderoso é o Senhor nosso Deus, e aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
Poderoso é o Senhor nosso Deus. Vamos agora mais forte. Vamos, vamos, aleluia. E aleluia. Vamos. E santo, e santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Só tu és, e tu és santo. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Mais forte, vamos! E tu és santo. Digno de louvor e digno de louvor. Santo Senhor, ainda os seus olhos fechados, declare mais uma vez que Ele é santo. Declare que Ele é santo e adore a Ele porque Ele está aqui. E você veio aqui para adorar. E a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. E você está aqui como verdadeiro adorador, aquele que adora o Senhor. Então declara a Ele. Cante mais uma vez adorando o Senhor. Alabachou, declama, alabachou e anda lá. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és, vamos, só tu és santo, não há outro como tu, 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 não há outro como Jesus, e só tu és santo. Só tu és, não há outro como tu, não há outro, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és só tu és santo. Aleluia. Não há outro como, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Aleluia. Glória a Deus. Aplaude o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Bem? Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Quantos de vocês querem viver o novo de Deus aí? Todos nós queremos viver o novo de Deus, amém? Então a palavra, não é uma palavra que você não já ouviu, você já ouviu bastante. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, lá em Isaías 43. E se eu quero viver, irmãos, o novo de Deus, eu preciso abrir espaço para o novo de Deus, amém? Então se eu quero que o novo do Senhor venha, eu preciso abrir espaço para que o novo do Senhor, ele possa encher, né, o meu coração, a minha vida, amém? Isaías 43, eu ouvi bastante já esse ano, esses versículos, mas eu quero novamente ler. A gente tem uma palavra aqui para compartilhar com os irmãos. Eu creio que Deus, ele vai estar falando ao seu coração, amém? Com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos por um instante. Senhor, fale conosco agora, através da tua santa e poderosa palavra. Pai, que a tua palavra, ela encontre guarida em nossos corações. Pai, assim nós te pedimos, em nome de Jesus, meu Pai, porque os nossos ouvidos agora serão para ouvir a tua voz. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. O versículo 18 e 19, Isaías 43, 18 e 19, diz assim: não vos lembrarei das coisas passadas, e nem considerai as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis. Eis que porém um caminho no deserto, e um rio, e rios no ermos. Amém? Pode sentar com a graça do nosso Deus. E como nós falamos, todos nós queremos o novo de Deus. E para termos o novo, nós precisamos de realmente nos esvaziar, ou seja, dar espaço. Assim como a memória de um celular, se você quiser colocar algo e de repente está lá a memória cheia, você precisa esvaziar para você poder colocar coisas novas. Então, muitas vezes, irmãos, o homem, ele também precisa disso. Porque viver o novo de Deus é viver uma nova vida. Não é viver uma vida do passado. Como diz aqui a palavra, não podemos lembrar das coisas passadas, nem as considerar, você viver aquela nova vida em que nós vivíamos lá há um tempo atrás. Mas ele fala de uma nova vida. E é por isso, irmãos, que quando você lê a Bíblia Sagrada e vê a palavra do Senhor, né, ela diz lá em Coríntios, ela fala que aquele que está em Cristo, aquele que verdadeiramente está em Cristo Jesus, aquele que verdadeiramente entregou a sua vida para Deus e falou: agora o Senhor é que vai comandar a minha vida, o Senhor é que vai dirigir a minha vida, porque eu quero viver algo novo do Senhor para a minha vida. Então a Bíblia ela vai nos responder o seguinte, irmãos, que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se torna novo na vida dele. Então nós vemos que muitas vezes, na mídia por aí, existem tantas pessoas, ela dizendo que ela está em Cristo, mas que continua a sua vida a mesma coisa, do jeito que ele vivia antes. Então não é dessa forma. Então a Bíblia fala que aquelas coisas elas ficam para trás, e agora ela se torna tudo novo na vida dele. Ou seja, se ele cantava para o diabo, agora ele vai cantar para adorar o nosso Deus. Se ele servia o diabo, ele vai servir ao nosso Deus. Se ele tinha o prazer de estar lá para se apresentar ao mundo, agora ele vai ter o prazer e a alegria de estar na casa do Senhor, porque ele é nova criatura. As coisas velhas passaram, o prazer dele está em servir ao Senhor e servir com alegria. Então isso é viver algo novo do Senhor. Então, para viver algo novo, irmãos, do nosso Deus, nós temos que fazer uma escolha. Então viver o novo de Deus é viver uma vida com Ele. Então essa escolha é eu que vou escolher, é nós que escolhemos em viver.
se eu quero ou não viver uma vida com Deus. Porque para viver uma vida de qualquer maneira, então não há nenhuma mudança. Então quando eu escolho viver uma vida com Deus, como diz aqui, viver um novo de Deus, ou seja, viver a vida com Ele, não é viver uma vida velha. Então essa escolha eu vou escolher. Eu prefiro continuar a minha vida de antes. Isso é viver uma vida velha. Mas eu preciso fazer uma escolha, viver uma vida com Deus. Então nós vamos ver, irmãos, o que é viver uma vida com Deus, o que é estar realmente vivendo uma vida com o Senhor. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Então se hoje a sua decisão, ou se eu prefiro viver verdadeiramente o novo de Deus, então a gente tem que passar, irmãos, por alguns momentos, alguns passos na nossa vida, para termos essa mudança, para vivermos o novo de Deus, porque a Bíblia Sagrada ela fala que é de glória em glória que nós somos transformados. Então viver o novo de Deus cada dia, não pode se passar um ano, mais anos e anos, e eu continuar a mesma coisa, mas é preciso ter mudança, é preciso viver algo novo do Senhor, algo novo de Deus, algo que nós continuamos, vamos procurar, para alcançarmos algo novo do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu me batizei em 78, dia 13 de maio de 78, lá em São João del Rei. E durante um ano, irmãos, eu ainda continuava mendigando. Eu ainda continuava pedindo esmola na rua. Eu ainda continuava dormindo na rua. Até que um dia nós ouvimos uma palavra, que essa palavra falou, poxa, se eu sou filho de Deus, então eu tenho que ter algo novo, eu não posso ser reconhecido como um mendigo, mas eu preciso ser reconhecido como a Bíblia ela fala, que muitas vezes nós somos o quê? Servos do Senhor, nós somos embaixadores do reino dos céus aqui na face da terra. Então é viver algo novo. Então nós falamos para Deus, Senhor, eu quero viver esse algo novo na minha vida, para que Deus possa realmente, irmãos, provarmos que nós estamos em Cristo, é viver coisas novas. Como as pessoas olham para você e falam, você mudou, é porque agora existe mudança. Você está vivendo algo novo de Deus na sua vida. Então é isso, irmãos, nós precisamos. Então Paulo ele diz o seguinte, lá em Filipenses 3, 13, 14, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás, ou seja, elas ficam, e avanço para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que ele estava falando aqui, irmãos? Olha, eu ainda não alcancei. Se você ver no final, por exemplo, vou citar aqui, lá em Gálatas 2:20, Paulo, ele fala uma palavra muito importante, ele fala, eu não estou vivendo mais, eu não vivo mais, quem vive agora é Cristo que vive em mim, e a vida que eu estou vivendo agora, eu vivo ela o quê? Na fé do Filho de Deus, o qual me amou. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós precisamos viver esta vida, ou seja, para Paulo chegar a este grau de espiritualidade, alcançar algo de Deus, viver novo de Deus, ele passou por alguns momentos, mas ele perseverou, ele prosseguiu, o alvo dele era alcançar algo para a vida dele, e ele então, por toda a perseguição, mas ele foi. Então ele está falando aqui, eu vou prosseguir para poder alcançar. Então aqui nesses versículos, nós vemos que vai falar aqui de um passado, de um presente e de um futuro. E um dos passos, irmãos, que nós precisamos para viver o novo de Deus, é deixar as coisas do passado. É deixar as coisas do passado. Então isso aqui, ele fala, quando a Bíblia fala assim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Porque muitas pessoas, elas fazem, muitas vezes, do seu passado uma prisão, vivendo o seu passado. Então o passado, quando a pessoa traz para o seu presente,
atrapalha ele viver uma vida com Deus, porque ele está vivendo lá atrás. Então aquilo, irmão, já passou. Aquilo que você passou lá atrás, você pode até lembrar, mas para agradecer a Deus e lembrar da onde Deus tirou e da onde você está e para onde Deus está te conduzindo. Então isso aqui, nós vemos que a Bíblia mostra isso, irmãos. Ou será que eu vou viver uma vida, eu quero ver o novo de Deus, mas eu vou viver de qualquer forma, de qualquer maneira? Então muda, irmãos, a nossa maneira de vestir, muda a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, muda tudo, porque isso é algo novo de Deus. Então olha só o que a Bíblia fala, irmãos. O capítulo 4 de Efésios, versículo 22 ao 24, ele fala o seguinte: que quanto ao trato passado, ele fala: vos despojei do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Ou seja, despoje, tire, se despie, fique nu, para que Deus te reveste com o poder dele. Então isso, irmãos, que a palavra fala, ou seja, tire tudo aquilo que era coisa do passado. Aquilo que muitas vezes, irmãos, o desejo de enganar, o desejo de muitas vezes mentir, o desejo de muitas vezes fazer tantas coisas erradas. Então ele está falando: despojo disso, tira isso, joga isso no passado. Mas agora, eu quero que você viva o novo, porque a Bíblia continua falando o seguinte, irmãos: e vos renovei no espírito do vosso sentido. E o versículo 24 vai falar o seguinte: e vos revistai do novo homem, que segundo Deus, ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Então isso aqui, irmãos, é viver algo novo de Deus. Quando a pessoa ela tira, e ela fala: Senhor, agora eu quero ser revestido. Porque Deus, ele nos chamou, irmãos, para sermos verdadeiros. Quando a Bíblia fala verdadeiros adoradores, Deus, ele procura, é para que nós sejamos verdadeiros. Quando a Bíblia fala aqui, irmãos, o algo novo de Deus, é para que o homem seja justo, e seja aquele homem que vive em santidade, uma vida de santidade diante do Senhor. Então isso aqui é viver uma vida santa, uma vida transformada, onde as pessoas, elas olham, irmãos, e veem realmente a mudança. Você viver algo novo de Deus, ter uma vida de santidade. E falando sobre isso, irmãos, como está hoje a minha vida em santidade com Deus? Como está hoje a minha comunhão com Deus? Como está a minha intimidade com Deus hoje? Será, irmãos, que muitas vezes uma pandemia desta, ela me afasta de Deus, ela me tira a santidade? Antes, pelo contrário, irmãos, isso tinha que fazer com que o cristão verdadeiro, ele se aproxime mais de Deus, em comunhão, em santidade, em intimidade com Ele, e não afastá-lo da casa do Senhor, da presença de Deus. Então a Bíblia mostra aqui, irmãos, que nós devemos fazer isso, e nos renovar, nos revestir, inteiramente, irmãos, de Cristo. E para fazermos isso, irmãos, a Bíblia fala que eu tenho que pensar o quê? Naquilo que é do céu. Eu tenho que buscar aquilo que é do céu. E muitas vezes, onde está o nosso pensamento, irmãos? Naquilo que está aqui na terra. Muitas vezes nós pensamos: a vacina não vem, vai estar acontecendo isso. Pare de pensar nisso e comece a pensar naquilo que é de Deus. Comece a buscar aquilo que é de Deus. Aí, irmãos, vai viver uma vida realmente com Deus, porque você esquece daquilo. Mas enquanto você esquece daquilo, Deus, ele está cuidando de tua vida. Deus está cuidando da nossa vida. Mas quando a pessoa está pensando, ele muitas vezes impede que Deus manifeste o poder dele sobre a vida do homem. Então é preciso o homem viver isso. Então isso aqui, irmãos, é viver um novo de Deus. Quando eu largo tudo, deixo do passado, vou viver essa vida de justiça. Eu vou ser justo. Vou ser uma pessoa em santidade. Ou seja, irmãos, santo, separado para servir a Deus. Ser homens como Eliseu, que a Bíblia fala, né, que a mulher vira
para o seu esposo e fala: eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Eu vejo que esse homem é homem de Deus. Aonde você passa, as pessoas vão ouvir falar assim: este homem é um homem de Deus, esta mulher é uma mulher de Deus, este jovem é um jovem de Deus, essa pessoa é diferente. Por quê, irmãos? Vê a santidade de Cristo sobre a sua vida. Então é isso nós precisamos. Então esquecer, né, o que se foi, irmãos, e viver, ou esquecer aquilo que se foi e viver aquilo que Deus tem. É o que nós precisamos, é o que a igreja precisa, irmãos. Nós podemos fazermos isso. E uma outra coisa aqui, irmãos, esquecer, literalmente, esquecer quer dizer apagar da memória. A Bíblia fala que o próprio Deus, diz aqui em Hebreus 10, 17, jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Apagar. Quantas vezes não apagamos o passado? Você está falando, eu pago tudo, não lembro mais disso. Se você viveu lá, foi uma vida longe de mim. Mas agora, eu estou te dando uma nova chance para viver uma nova vida comigo. Uma nova oportunidade. Então, que Deus, Ele faz isso, irmãos. Então, quantas vezes, é o que a Bíblia fala aqui, é você apagar da sua memória aquilo, irmãos, que muitas vezes vinha te acusando, muitas vezes vinha nos condenando. Sabe por quê, irmãos? Eu até anotei aqui, a culpa é uma das coisas mais terríveis que machuca o sentimento do ser humano. A pessoa viver um passado e trazer aquilo, irmãos, que muitas vezes condena ele, e aí ele fala assim: não, eu sou um coitado, eu sou uma pessoa que não mereço. Realmente às vezes você não merece, mas precisa, irmãos. Então veja só, irmãos, muitas vezes pessoas têm se colocado assim: eu sou um coitado. Não, você não é um coitado, você é servo do Senhor, você é lavado pelo sangue de Jesus. Então muitas vezes a pessoa faz isso porque ele traz uma culpa. Mas quando você lê a Bíblia, irmãos, a Bíblia ela vai nos ensinar algo poderoso. E a gente estava vendo, quando Jesus foi pregado na cruz, irmãos, quantos pregos foram pregados nele? 3 pregos, né? Eu vou falar sobre só o primeiro, irmãos. O primeiro prego, quando foi pregado em Cristo, ele fala de que Deus, Ele estava nos livrando de culpabilidade, ou seja, a culpa que havia sobre nós, a condenação que havia sobre nós, o Senhor estava nos livrando. Agora, não há culpa, você não precisa carregar isso. Não precisa achar que é um condenado, não. Jesus, irmãos, já com aquele prego na cruz, Ele te livrou. Então veja só, esse primeiro prego ele significa que toda a culpabilidade que havia sobre a sua vida e que o destinava a uma condenação eterna, tudo isso foi cancelado na cruz do Calvário, quando foi pregado, irmãos, aquele prego sobre ele. Então, já não há necessidade de que sinta culpado. Jesus levou a sua maldição neste prego, Ele já levou isso, irmãos. Era eu? Era você? Era nós que tínhamos que levar aquele prego? Era a condenação que estava sobre a nossa vida, era uma culpa. Por causa de quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado. Mas o Senhor, Ele levou, e Ele fala: eu estou tirando a culpa. Mas olha só, irmãos, a Bíblia fala isso para você, para mim. Eu preciso fazer isso. Tirar. E viver realmente aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas para eu viver isso aqui, irmãos, a Bíblia ela vem falar comigo o seguinte: eu tenho que estar em Cristo. Para ver isso algo novo de Deus, para não ter nenhuma culpa sobre mim. O que diz Romanos 8?
O versículo 1, ele fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Até aí tudo bem, irmãos. É o que a Bíblia mostra lá. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a segunda parte, ela vai falar o seguinte, irmãos, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe por quê, irmãos? Quando eu ando segundo a minha carne, a carne ela vai me levar à morte. A morte espiritual. A carne, ela vai falar comigo, fica em casa. A carne, ela vai falar comigo, não, você vai ouvir na televisão. Alguém está pregando e falando heresias por aí. E por isso que muitos estão caindo hoje, irmãos. Porque muitas vezes não ouve o seu pastor, aquele que para te ouvir. É andar segundo a carne. Mas se andarmos segundo o Espírito, irmãos, a Bíblia fala que o Espírito, ele nos guia em toda a verdade. O Espírito nos leva a glorificar o Pai. Então a Bíblia mostra isso, irmãos. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então por isso, irmãos, a importância de viver em Cristo Jesus. Não seja um gospel, mas seja um cristão em Cristo Jesus. Porque muitos estão por aí, irmãos, nas ondas por aí, nos movimentos por aí, balançando para lá e para cá, subindo em parede, aquela coisa toda. Mas muitas vezes, o que se tira dali, irmãos, é a carne. Eu falo isso aqui, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fazia parte, era pastor auxiliar numa igreja, levaram um pregador lá, aí falou, todo mundo vai cair. Orou. Aí diz o pregador que estava lá, que era cheio do Espírito Santo. Aí quando começou, irmãos, a manifestar lá, eu estava na porta, alguém falou comigo, pastor, você não vai lá na frente não? Eu falei, não, vou não. Ele chamou os demônios, agora ele se vira para expulsar. Porque todos aqueles que estavam ali na frente caíram, irmãos. Não tinha nada do Espírito Santo, mas era o demônio que estava sobre a vida deles. Ele passou apertado, irmãos. Mas eu fiquei ali, não fui lá, irmãos. Falei, não vou, porque ele que chamou, agora ele vai ter que se virar para expulsar. Então, tomar cuidado, irmãos, para não sermos condenados. Então, andar na carne, porque a inclinação para a carne, é o que a Bíblia mostra, traz a morte, separação de Deus. Então, por isso, irmãos, a Bíblia ela vai falar isso para mim e para você, que eu não posso viver o passado, mas viver é uma nova vida com Deus. Realmente a Bíblia fala, eu vou estar no Espírito, é viver no Espírito, então vou passar a viver uma vida no Espírito, me esforçar para isso. E uma outra parte do versículo ele fala o seguinte, irmãos, quando fala assim, olhar para frente, ele fala avançando para as coisas que estão diante de mim. É avançar, olhar para frente, avançando para as coisas que estão diante de mim. É o que a Bíblia fala. Então não podemos parar diante de dificuldade da vida. O que muda? O que aconteceu nos nossos dias em que estamos vivendo, irmãos? O que fez com que as pessoas parassem de estar na igreja? O que fez com que as pessoas parassem de orar a Deus? A dificuldade da vida, um vírus que aconteceu, que a Bíblia mostra isso, e vai acontecer coisas ainda piores. Mas sobre a nossa vida temos uma promessa, que o Senhor, Ele nos cobre com a sua cobertura. Então é preciso, irmãos, mais do que nunca vivermos aquilo que a Bíblia fala para nós, ou seja, avançarmos mais ainda adiante, não vamos pararmos diante da dificuldade, porque veja só, irmãos, quando você olha a Bíblia Sagrada, ela fala, Deus falando para Josué o seguinte, olha, levanta e passa esse Jordão. Sabe por quê, irmãos? Ele fala, passa esse Jordão, porque lá do outro lado, eu tenho coisas novas para você. Mas muitas pessoas, elas param diante, irmão, do Jordão. Como que eu vou passar aqui? Um outro exemplo que nós vemos,
é que quando o povo chegou diante do mar, uma dificuldade que fez eles parar, mas a ordem do Senhor é o quê? Mande que o povo marche. Para que parar? Sabe por quê, irmãos? Aquilo que é para mim fazer, Deus não vai fazer. Então o levantar e andar é nós, o marchar é nosso, o abrir o mar, ou fazer o caminho, é Deus que vai fazer. Ah, mas será que Deus vai abrir o caminho? Se Ele não abrir o caminho, você vai passar por cima das águas. Assim como Pedro andou, olhando firme para Jesus. Então isso, irmãos, é viver algo novo de Deus. Então o Senhor estava falando, tem algo novo. Eu quero que vocês cheguem lá. E muitas vezes tem pessoas paradas, irmãos. O que fez muitas pessoas pararem hoje? É o que está acontecendo no mundo. As pessoas pararam de orar, as pessoas pararam de buscar, as pessoas pararam de ter comunhão com Deus. Irmãos, eu convivo com muitas pessoas lá, e que hoje estão todas afastadas dos caminhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Ele fala, eu não vou no culto não. Eu não vou no culto hoje, porque tem muita gente, tem isso, aquilo, outro. Mas anda, irmãos, no ônibus lotado. Vai em mercado, vai em tantos lugares, mas tem medo de estar na casa do Senhor. Eu quero dizer para você, aqui, irmãos, não tem o vírus, não, mas aqui tem o poder do Espírito Santo, que nos guarda, que nos protege, e que nos abençoa de uma maneira poderosa. Então nós precisamos confiar no Senhor. Então é avançar, não é pararmos diante do Jordão, não é pararmos diante do Mar Vermelho, mas é avançar. Então o Senhor fala, avance. Então veja só, irmãos, a frase avançando para as coisas que estão diante de mim, ela dá uma ideia de que? De um atleta em um estádio, ou seja, ele se inclinando para frente. Por exemplo, você vai ver um atleta, você nunca vai ver um atleta se inclinando para trás, mas você vai ver ele sempre se esforçando, se esticando. E aí vem aqui, irmãos, tem um subsídio teológico que fala assim, o verbo avançar, avançando no original grego, quer dizer, esticando, fazer um violento esforço para frente e andar acima da média. Qual tem sido o nosso esforço? Eu tenho avançado ou tenho ficado aqui, irmãos? A igreja orava mais? Sim. A igreja buscava mais? Sim. A igreja participava mais de vigília? Sim. Então, irmãos, ela mais do que nunca nos dias que estamos vivendo, ela tinha que continuar mais ainda. Ela não pode apenas ficar parada, porque se ficar parada, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, se eu ficar parado, eu não vou chegar a lugar nenhum, não vou chegar ao meu alvo, aonde eu quero chegar. Então, eu preciso viver esse algo novo, mas eu preciso chegar lá, irmãos. Aonde Deus quer que eu chegue, é me esticar, me esforçar para poder estar lá. E como nós falamos aqui, irmãos, isso é algo que eu preciso viver, algo que Deus fala para mim e para você. Então quando Paulo, irmãos, voltando lá no Romanos, ele fala você viver uma vida no Espírito. Paulo ele acaba de demonstrar que a vida sem a graça de Deus, ela quer uma vida derrotada, é uma vida miserável, é uma vida de escravidão. Quando a pessoa vive na carne, ela é uma pessoa derrotada, é uma pessoa miserável. Ela pode até dizer, mas eu tenho tudo, como aquela igreja falava, eu não preciso mais de Deus. O Senhor chamou que ela era nua, cega, né, e outras coisas mais. Até chamou ela uma igreja que não tinha graça. É a igreja que perdeu a graça. Então aqui, irmãos, ele está mostrando isso. E a vida no Espírito, ela nos dá o quê? A liberdade ou a libertação da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus. Ou seja, irmãos, a vida com Deus, a vida nova, me leva à intimidade com o Pai. Quem tem intimidade com Deus, chama Ele de meu paizinho, papai, né? Mas quem não tem muita comunhão chama Deus, Deus. Então, quando você tem profunda intimidade, você vai lá, irmão, na intimidade com o Pai, e chama Ele de seu Pai. Porque é essa intimidade que te leva a fazer isso. Então eu preciso viver essa vida. Então olhar para frente, irmãos,
é você esquecer realmente o passado, viver realmente aquilo que Deus tem. Porque a gente aprende o seguinte, que a esperança, ela pode estar aqui hoje, mas ela mora no futuro, irmãos. O passado já passou. Então agora você tem que olhar o que? Para frente. É prosseguir, é continuar avançando e saber, irmãos, que Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Que Deus, Ele tem o melhor para cada um daqueles que realmente continuem caminhando. Sabe o que a Bíblia fala, irmãos? Ele fala assim, eu sei o pensamento que eu tenho de vocês. Eu sei o projeto que eu tenho para a vida de vocês. Eu tenho o melhor para vocês. Eu tenho um futuro muito bom para vocês. Mas eu preciso que continuar avançando, olhando para frente, avançando. Mas pastor, e se o vírus me pegar e eu partir? Vai ficar melhor, irmãos. Você vai estar na glória. Muitas pessoas têm medo de morrer. Quando eu chamei a minha esposa para uma noite de muita dor, aquela coisa toda, eu simplesmente falei para ela, ó, eu estou morrendo, mas antes de eu morrer, ore para mim, pega o óleo e me unge. Foi isso, irmãos. E ela fez lá do jeito dela, pegou o óleo, né, me ungiu e orou, e eu estou aqui para a glória do Senhor. Então não foi a hora, irmãos, porque Deus sabe, eu ainda tenho algo sobre a sua vida, eu ainda quero te usar muito. Mas, irmão, se for agora, graças a Deus que estarei na glória, porque eu tenho essa certeza, porque a minha vida, ela está oculta, escondida em Deus, como diz a palavra do Senhor. Então não precisamos ter medo. Então aqui, irmãos, ele fala isso, de eu viver uma vida com Deus, porque Deus tem o melhor, irmãos. A Bíblia vai falar para mim o seguinte, aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu no coração do homem, irmãos. O homem jamais pensou. A Bíblia fala que são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas sabe onde está, irmãos? Eu vivo o novo de Deus aqui agora, mas Deus tem algo muito mais além de surpresa para mim e para aqueles que perseverar até o fim. Então isso aqui, irmãos, eu preciso viver algo novo de Deus para a minha vida. E qual é o nosso desejo? Qual a nossa vontade? Será que eu vou ficar, sair, como diz aqui, sair da mesmice para viver o novo de Deus? Ou vou continuar? Não, eu prefiro ficar aqui, que está muito bom, está bom assim. Irmãos, a mesmice ela vai falar de falta de variedade, ausência de mudança. Muitas pessoas que falam, não quero mudar. Outros falam assim, não vou mudar de religião. A minha madrinha, que me batizou lá naquele tempo, o dia que eu fui na casa dela, ela falou assim, meu filho, você foi batizado lá, você agora mudou de religião. Eu falei para ela, não madrinha, eu não mudei de religião, eu mudei de vida. O que a senhora prefere? Ver eu mendigo ou ver eu sendo servo de Deus? Olha a mudança. Por quê, irmãos? Então isso aqui, muitas pessoas vivem assim, irmãos, eu quero viver aqui, está bom demais. Por quê, irmãos? Se o novo é tão bom, diz assim, por que nem todo mundo vive isso? A verdade é que o novo muitas vezes assusta. A pessoa prefere ficar aqui, eu não vou me arriscar a fazer algo novo, vou ficar aqui, talvez não vai dar certo. Irmãos, se não der certo, faça de novo. Nós não podemos ficar naquilo, na velha vida, o velho homem. É ter mudança. É ter a presença de Deus. Então, como diz aqui, irmãos, tem muita gente deixando de viver o novo de Deus, porque prefere a certeza daquilo que muitas vezes é mediano, do que a incerteza do desconhecido. E isso aqui vai falar de duas situações, ou seja, uma pessoa não fica no meio, muitas vezes, algo, acho que é normal, fala, não, eu vou ficar aqui mesmo, que está bom demais. Mas olha só, irmãos, eu preciso abrir espaço para aquilo que é de Deus. Então, quando eu quero viver esse mediano aqui, eu vou ficar apenas na incerteza, porque o novo muitas vezes fala, será que vai dar certo? Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos,
aquilo que Deus tem de novo, se você pegar o projeto de Deus para a sua vida, ele não vai dar certo, ele já deu certo na sua vida. Porque o que Deus tem, irmãos, é algo perfeito para as nossas vidas, para vivermos o perfeito dele. Então eu preciso fazer isso. E eu quero mostrar para os irmãos aqui, o novo de Deus, irmãos, ele pode, como diz aqui, ser desconhecido, mas nunca será incerto. Você vai ter a certeza. Mas eu preciso abrirmos o espaço para o novo de Deus, para os novos sonhos, para os novos passos, né? Novos tempos, viver algo novo, irmãos. E Apocalipse fala assim: eis que eu faço nova todas as coisas. Mas abre espaço, se esvazie daquilo que está impedindo o novo acontecer. Irmãos, a Bíblia ela diz que a antiga, ou seja, a nossa antiga forma de vida, antes de nós conhecermos Cristo, ela precisa ser tirada, como nós já falamos aqui. Precisa ficar para trás e vivermos algo novo de Deus. E quando você vê a Bíblia, que ela vai me levar a viver essa vida de santidade, de comunhão com o Pai. Outra verdade a respeito disso é que só dá para acessar o novo de Deus por fé. Você vai aceitar isso pela fé, viver o novo de Deus pela sua fé, porque fé significa ver além das coisas que muitas vezes você não está